E essa atuação da igreja aqui no Brasil, colônia, né, ela vai também, além de catequizar, cristianizar e trabalhar nessa forma de pedagogia da educação dentro do Brasil, né, ela vai também vir com a ideia de um controle, de controlar as famílias que estavam aqui no Brasil, como também de moralizar e vigiar os costumes e comportamentos desses homens e mulheres coloniais, né? Junto dentro desse parâmetro de grupos, né, de famílias no Brasil, teremos os cristãos novos, né? Quem seriam esses cristãos novos? Seriam judeus ou muçulmanos que se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, né, ao longo do tempo e vinham para as colônias, tanto brasileira como africana. E esses cristãos novos, não é porque eles são apenas cristãos novos que eles vão estar ao lado da Igreja Católica. Não, a Igreja ela vai estar a todo momento vigiando esses cristãos novos, né, porque muitos, a gente vai ter relatos de muitas famílias de cristãos novos, ex-judeus ou ex-muçulmanos, que vão estar praticando a sua antiga religião aqui na colônia, né, adorando os deuses deles, fazendo as suas crenças e seus costumes aqui dentro. E claro que a igreja ela vai estar nesse controle para moralizar e vigiando a todo momento para depois punir esses cristãos novos. E a gente vai ter diversos e diferentes casos. Com essa atuação, surgem os bispados, né? Porque os bispados eles vão ser um ponto forte para esse controle, para essa moralização. Os bispados seriam as principais igrejas, né, como hoje a gente temos as paróquias ou dioceses, seriam praticamente uma diocese da época, na qual ela vai estar responsável por enviar padres, enviar bispos, construir seminários pelo Brasil colonial afora, né, esses bispados. A gente tem como relato o primeiro bispado no Brasil de 1591, na Bahia, que foi o primeiro bispado que trouxe essa ideia de controlar e moralizar o comportamento das famílias coloniais aqui no Brasil. Pode estar passando. Certo. A partir desse controle, né, da igreja e com a atuação do bispado, eles trazem também toda essa estrutura europeia aqui para o Brasil. Como a gente vê que o bispado é uma construção europeia, as visitas, as missões também jesuíticas também é uma ideia europeia. Então, no mesmo sentido que se dava na Europa, na visão religiosa, vai também acontecer nas colônias europeias, como o Brasil, como a África, né, e também nas colônias espanholas. Mas aqui, no caso, é a América Portuguesa. E uma das estruturas que vai funcionar todo vapor dentro do Brasil colonial é a Inquisição. Essa Inquisição seria um regimento da Santa Igreja Católica, né, da época, que através do Santo Ofício eles vão utilizar para cristianizar os colonos, né, e, consequentemente, punir quem não tivesse dentro do parâmetro da igreja. Mas que tipo de movimento é esse que veio com essa ideia lá da Europa, mas que praticamente ele não está controlando, porque vai haver um descontrole dentro dessa colônia brasileira, né? Até porque eram realidades diferentes, né? O que acontecia na Europa era totalmente diferente do que estava acontecendo no Brasil. Como, por exemplo, a igreja tinha uma ideia de construir uma família as famílias europeias aqui no Brasil, que de fato isso era praticamente impossível, já que vinham homens, né, portugueses, e acabavam solteiros ou até mesmo casados, e acabavam construindo famílias aqui dentro, casando com escravas, com indígenas, né? Então vai gerando esse descontrole, né, moralmente falando, familiar, na qual a igreja ela vai tentar tomar de um certo reforço para controlar, né, o que não estava tendo totalmente controle. Então, para início, né, para gerar esse controle, a gente vai se deparar com as visitas inquisitoriais, né? Essas visitas, elas vão ser diferentes do que acontece na Europa. Na Europa é fundado um tribunal do Santo Ofício, né, historicamente falando. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não vamos ter esses tribunais do Santo Ofício. A gente vai ter as visitações. Até porque as visitações elas vão ser
presididas pelos párocos, né, os padres, né, eles vão ter autorização do próprio bispo. O bispo está onde? O bispo está no bispado, é aquele que ordena, na qual o padre ele adentre as cidades, né, do litoral, principalmente do litoral, né, o litoral é a região onde estavam plantando cana-de-açúcar, né, e na qual a economia praticamente girava ali no litoral. E se a economia girava no litoral, é de certo que existia uma quantidade exorbitante de famílias ali dentro e que estavam fora do próprio regimento da igreja. Então, as visitas inquisitoriais elas vão se dar no litoral, como também nos sertões, a partir do século XVII e XVIII, né, e eles vão levantar investigações, ouvindo testemunhas, vítimas, né, e transcrevendo os casos, para depois de ouvir, né, averiguar esses casos e punir a partir dos crimes. A gente vai se deparar com alguns principais crimes ao longo do Brasil colonial que a igreja ela vai estar punindo. Quando se fala de Inquisição ou de crimes da Inquisição, a gente sempre interliga a caça às bruxas, né, a bruxaria, a feitiçaria. Mas o que a gente tem que colocar, ter noção, né, que até hoje, atualmente, os livros didáticos trabalham isso, principalmente a partir dos anos 2000, os livros didáticos eles trabalham isso, é de que essa ideia de bruxaria ou caça às bruxas no Brasil não aconteceu totalmente no sentido literal da palavra, né? Como aconteceu na Europa. Na Europa a gente tem vários casos de mulheres ou homens queimados na fogueira. Aqui no Brasil, até então não se tem relatos de que houve bruxas que foram queimadas pela igreja na fogueira aqui no Brasil. Mas o que a gente vai ter é grandes relatos de mancebia, bigamia e heresia. Mancebia seria o caso de homens que já tinham sua família, ou se separava da esposa, e a esposa continuava viva, ou mantinha uma família e mais outra família e acabava casando novamente, né, sem ser dentro dos preceitos da igreja. Então, esse foi um dos principais crimes encontrados pela igreja aqui no Brasil, de famílias mancebas, né, homens ou mulheres. Temos também a bigamia, né, a feitiçaria, a sodomia, né, o crime de relação do mesmo sexo, a heresia, principalmente a heresia é quando muitos cristãos, principalmente os cristãos novos, vão xingar, vão difamar a imagem da igreja, a imagem do Papa, os santos da igreja católica, né? Então, esses crimes a gente vai ter bastante mesmo na colônia, ao longo de todo o período colonial, e que a igreja ela vai tentar esse controle, né? E logo punir os culpados, né? E esses tipos de punições, a gente vai também encontrar bastantes diferenças entre punições lá da Europa, né? Enquanto as punições da Europa eram morte na fogueira, eram inúmeras torturas, né? Aqui no Brasil colonial, lembrando que a gente está falando do Brasil moderno, da época moderna, né? Se difere um pouco da época medieval. A igreja dessa época moderna, ela está aqui principalmente para não deixar que a reforma protestante adentre, né, adentre as colônias, né? Então ela vai praticamente que regrar esses costumes, mas também controlar essas punições, né? A gente vai ter como principais punições o degredo. O degredo seria quando uma pessoa que cometeu um certo tipo de crime, ela foi punida a ir embora da colônia, né, a ser expulsa da colônia, a ir para outra região, né? Mas, claro, essa região era autorizada pela igreja e a pessoa punida ela tinha que trabalhar para a igreja nessa região, né? Ou trabalhava na construção de seminários, na construção de estradas, né? Temos também o pagamento de multas. Esses pagamentos de multas seriam um valor específico que a igreja ela vai determinar para que a família pague, né, de acordo com o tipo de crime. Ou também a perda de bens. Muitos cristãos aqui do Brasil, colonos, eles vão perder esses bens de acordo com seus crimes, né? Ou seja, casa, ou terreno, ou escravo para a igreja. Então, a Inquisição Portuguesa no Brasil, ela vai agir com seus tentáculos, né, de diferentes modos. No litoral, ela age de uma maneira, já no sertão, o sertão é essa área mais afastada do litoral, na qual a igreja ela vai agir e vai ter um certo descontrole, já que é uma região afastada do bispado, e dessa forma ela vai tentando manter-se firme, né, moralizando esses costumes. Pode estar passando. Nisso, né, como eu deixei
bem explícito na questão dos sertões, né, a gente vai vendo que dentro desse contexto em que a igreja ela vai trabalhando nos sertões, ela vai tentando trazer essa ideia de religiosidade europeia aqui no Brasil, né, não devemos esquecer que a expansão marítima ela vai estar, por outro lado, tentando controlar o seu território. A igreja, por um lado, trazendo a ideia de religião, já os portugueses a ideia de controle do território. Então, a gente vai ter os invasores, né, que seriam diferentes grupos europeus aqui no Brasil, que vão invadir a colônia. Mas como vão invadir uma colônia se tem um número significativo de portugueses e a colônia pertencia a Portugal? Certo. De certo modo, nem todo o Brasil estava sendo habitado por esses portugueses. Haviam áreas que até então eram reconhecidas pelos portugueses, como também pela própria igreja. Mas os holandeses, eles chegam num momento em que Portugal ele estava alinhado com a Espanha, né, a chamada União Ibérica, na qual a união de duas coroas, né, formando uma só, e Portugal ele fazia comércio com os holandeses. Que tipo de comércio seria esse? O comércio da lavoura da cana-de-açúcar, né, a compra e venda dos açúcares. E nisso, como os holandeses eles vinham há bastante tempo entrando em guerra com a Espanha, e com a junção de Portugal com a Espanha, logo Portugal virou inimigo dos holandeses. E os holandeses, de certa forma, eles começaram a ter a ideia de fazer uma colônia holandesa aqui no Brasil, né? Invadir a principal região produtora do açúcar, que seria o Nordeste açucareiro. Então, os holandeses eles invadem o Maranhão e, consequentemente, invadem Pernambuco, né? Claro que essas invasões não vão se dar totalmente por uma vitória seguido de vitória, não, vai ter diferentes confrontos, né? E nisso vão gerar mortes, e a Holanda ela vai ter diferentes aliados, que vão ser até os indígenas, porque eles trazem essa ideia de uma nova ideia de se pensar essas colônias. Ela vai trazer a ideia de liberdade dos indígenas, né, trazendo também a ideia de trabalhar ciência no Brasil, né, trazendo médicos, que até então, como quando se fala em colônia, de fato, não sentia todo o aparato que se tem na metrópole, né, porque era só uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. Até então, mais do que a gente sabe é que acontece os dois ao mesmo tempo, tanto exploração como povoamento. Então, quando os holandeses chegam no Brasil, invadem o Brasil, eles vêm com essa ideia de inovação, né? Até então, quando o Maurício de Nassau ele chega em Recife, né, e funda ali uma colônia holandesa, né, ele traz escolas, né, ele vai trabalhar essa questão da educação fora da Igreja Católica. Ele traz também a questão da ciência, novos médicos, pesquisas dentro do Brasil, né, e ficam praticamente 10 anos, 9 a 10 anos aqui no Brasil, trazendo essas novidades e trabalhando, né, com a cana-de-açúcar. E, claro, que a todo momento a União Ibérica ela vai estar tentando expulsá-los, desses holandeses, porque, de certa forma, né, no devido direito, a terra pertencia a Portugal. E lógico que os holandeses estavam aqui como invasores na visão dos portugueses. Dentro desse contexto todo, né, dessas invasões holandesas, ou até mesmo invasões francesas, que a gente vai ter ao longo do tempo, dentro da colônia, a gente vai perceber que as estruturas portuguesas, a questão de exército, a questão da igreja, eram estruturas não tão fortes o suficientes como estavam sendo divulgadas ao longo do tempo, ou divulgado em alguns livros, né? Porque era um país, quase um continente, essa colônia, né? Muito maior do que Portugal e muito maior do que a Espanha. Então, por isso, esses confrontos vão se dar e vão estabilizar, né? Vão confrontar todo o sistema administrativo de Portugal, da metrópole. Pode ir passando. Só sobre esse assunto, Marcos, é uma questão muito interessante quando a gente para pensar na figura do Maurício de Nassau. Ele era um visionário, né? No período colonial, trouxe novidades muito importantes para o Brasil. Por exemplo, na cidade de Recife, ele criou até mesmo um zoológico. Olha só o quanto ele era visionário. E isso, é claro, que não agradou nem mesmo os próprios holandeses, porque ele foi enviado para o Brasil através da Companhia das Índias Ocidentais. Mas
como essa companhia, depois de um certo tempo, passou a ter interesses mais expansionistas, o que não era o caso do próprio Maurício de Nassau, gerou um conflito entre a companhia e ele. A companhia que trouxe ele para o Brasil acabou ficando Isso. descontente com a permanência dele no Brasil, porque a companhia queria conquistar a Bahia e aumentar o número de engenhos de açúcar sobre a sua propriedade, enquanto que o Maurício estava mais preocupado em melhorar a infraestrutura dos territórios que já tinham sido conquistados. Isso aí vai gerar uma confusão muito grande. Outra coisa muito interessante também que a gente estuda sobre os holandeses no Brasil Exatamente. é a tolerância religiosa que eles implementaram no país, na colônia na época, né? Porque eles eram, em sua maioria, protestantes e toleravam Sim, as mais variadas denominações religiosas. Eles só tinham dificuldade em tolerar os jesuítas, porque os jesuítas representavam a principal força contra a expansão do protestantismo. Então, a tolerância religiosa deles era grande, exatamente. mas tinha limite. Qual era esse limite? Os jesuítas. Exatamente.